Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar sobre treinamento, como a máquina é treinada para enxergar imagens e vídeos. Já dei a vocês uma introdução na aula passada e disse que os vídeos são imagens estáticas, uma atrás das outras, que vão sendo passadas rapidamente e dão a sensação de movimento. Tá bom, vamos vir aqui para a gente enxergar melhor isso. Os computadores enxergam fotos, vídeos em real time ou vídeos gravados. Mas como eles enxergam isso? Através dos pixels. Então, você sabe o que é um pixel? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho o meu monitor, aqui é o nosso eixo Y, certo? O eixo das coordenadas verticais. E eu tenho também o meu eixo X, que é o eixo das minhas coordenadas horizontais. Beleza? Bom, quando eu cruzo um ponto aqui do Y com um ponto aqui do meu X, eu estou nada mais, nada menos do que acessar um pixel, um pontinho da minha imagem, tá? Isso ocorre com qualquer imagem no mundo eletrônico. A gente está falando aqui de monitor, está falando de computadores, né? Computadores transmitindo a imagem para o monitor e falando de TVs também, ok? Inclusive aqueles painéis gigantes onde cada pixel é uma luz, certo? Os painéis que você vê de Natal, por exemplo, projetados em monumentos grandes como prédios em que você vê somente a luz, ou então placares eletrônicos que você vê claramente ali, que cada pontinho é uma luz. Aquilo ali é a representação de um pixel. Tá, é como se fosse um pixel aqui numa tela, ok? Bom, isolei esse ponto. E aí eu consigo mostrar isso para vocês aqui nessa imagem, porque eu tenho aqui, né? Esse cara. Eu tô aqui como se eu estivesse utilizando uma lente, e com essa lente, o que que eu tô fazendo? Eu tô aproximando essa imagem. Então, uma imagem, quanto mais eu aproximo, tá? Ela dá zoom. Quanto mais eu dou zoom, mais a imagem vai pincelar. Eu vou mostrar isso, inclusive, com um logotipo que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então, quanto mais eu dou o zoom, mais eu aproximo. Ou seja, eu estou crescendo essa imagem. Aí eu consigo ver os pixels, se isso realmente for uma imagem. Se não for uma imagem do tipo web, por exemplo, se eu não me engano, ou tem outro formato que é um tipo numérico, são códigos, tá? Mas aqui não, aqui é uma imagem mesmo. Beleza? E aí eu consigo ver esses pixels e aí basta eu definir a cor daquele pixel. Então, como mostrei para vocês, no cruzamento do eixo Y, número tal com o eixo X, coordenada tal, aquela cor ali é vermelho. E assim a gente vai fazendo para toda a imagem. A gente tem uma matriz, né, um jogo de batalha naval, vamos dizer assim, onde cada coordenada ali vai receber uma cor. E aí a gente compõe a imagem. É como se eu pegasse o meu Excel e fosse colorindo aqui para formar uma imagem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha só, a letra L. Então, eu sei que nessa coordenada aqui de X e de Y, eu tenho a cor verde e assim por diante. Então, eu vou colorindo, eu vou desenhando dessa forma, tá? E aí, no final, eu tenho um desenho. É claro que aqui eu fiz algo muito simples, né? E esses pixels são quadrados. Eles não são retangulares, tá? São regulares, são quadrados todos do mesmo tamanho. E dessa forma eu faço o meu desenho, beleza? A forma legal que eu tenho de mostrar um pixel para vocês é isso aqui, ó. Então, reparem que eu tenho aqui uma imagem e ela tá perfeita, né? Vocês conseguem enxergar na imagem que ela tá perfeita, mas se a partir do momento que eu vou dando zoom aqui, o que que vai acontecendo, pessoal? Reparem que a imagem vai pixelando, olha só. Ela vai perdendo a resolução e você consegue ver os pontos, olha aqui. Tá vendo? Você consegue ver os quadrados isoladamente, tá? Quanto mais pixels ela tem, né? Mas você tem que dar zoom para você ver os pixels isoladamente. Quanto menos pixels ela tem, menos você precisa dar zoom. É aquela história dos frames por segundo, né? Quanto mais frames você tem para compor um vídeo e você bota ali em câmera lenta, mais a imagem fica fluida. Aqui é o caso do pixel. Quanto mais pixels você tem, mas você precisa aproximar, né? Mas você precisa trazer a imagem para cá para você ver o pixel isoladamente, como você está vendo aqui. Nessas falhas, você consegue ver a transição de uma cor para outra. Ao contrário do que, se você tiver a imagem reduzida, ela parece perfeita, tá? Isso se chama resolução. Bom, fiz isso para explicar para vocês o que é um pixel.
Então, voltando aqui para o slide, nós temos os pixels. Eu tenho aqui uma imagem que parece perfeita, ela está desfocada, mas ela está perfeita. Aqui desse lado você não consegue ver nenhuma imperfeição. E se eu trago essa imagem? Se eu faço um zoom dessa imagem, a gente consegue ver a imagem pixelada, ok? Explicamos isso como o computador acha determinada área de uma imagem, mas como funciona a cor, né? Então, eu trouxe aqui as cores primárias, certo? Temos aqui as cores primárias, desculpa, as cores RGB, que são Red, Green e Blue. Beleza, então, R de Red, G de Green e B de Blue. E o que acontece é quando a gente sobrepõe essas cores, elas formam as outras cores. Por exemplo, se eu sobrepor o verde com o vermelho, eu lanço o amarelo. Se eu sobrepor o vermelho com o azul, eu tenho o magenta. Se eu sobreponho o azul com o verde, eu tenho um azul mais claro, né? O que a gente chama de cian. Se eu sobrepor todas as cores, eu tenho branco. E se eu não sobreponho nada, eu tenho preto. Ok? Isso vai ser importante. Isso no computador é representado por um range de 0 a 255. Então, você tem 0, que é o preto, e 255, que é o branco. É assim que funciona, tá? Agora, olha só, como isso forma as cores. Vai acontecer que eu vou colocar uma matriz em cima da outra, tá? Uma matriz em cima da outra, uma de vermelho. E aí eu tenho uma de verde e depois eu tenho uma de azul, ok? Em que eu vou pegar esse range de cores de 0 a 255 e vou alterar o tom do vermelho, do verde ou do azul. E aí geram as outras cores, no tom que eu estou mandando o número gerar, ok? Como é que isso funciona? Olha só, eu tenho aqui algumas combinações de red, green e blue, né? Que geram outras cores, beleza? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai ver os casos de uso de visão computacional. O que a visão computacional consegue fazer, tá? E principalmente como os serviços do Azure conseguem treinar em cima do que ela pode fazer, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Até lá!